Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Logos, o nosso programa de exposição bíblica. Meu nome é Edward Belloni e eu vou ter o prazer de estar com você nessa tarde, exibindo, expondo a santa palavra do Senhor, a qual ficou incumbido a mim expor Isaías 33. E dentro dessa programação, nesse sentido de expor esse texto, antes eu queria que você pudesse curvar a sua fronte e a gente pudesse orar. Pedir ao Senhor, o Deus triuno, o Deus todo-poderoso, a nos iluminar neste caminho de exposição. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de expor a Tua palavra. Que o pregador seja fiel ao Teu texto. Senhor, toma o domínio da minha mente, que o sangue de Jesus venha ser sobre mim e a Tua igreja, e que a Tua graça, o Seu poder, o Teu Espírito Santo venha ser sobre nós, nos iluminando. Pai, a todos a qual tiver contato com este estudo, possa crescer na graça, no conhecimento e no temor do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, é um prazer estar aqui com você de novo. E eu queria estar convidando a fazer esse estudo. Só que geralmente a gente lê a perícope, vai ler o capítulo todo, e são 24 versículos. Eu vou fazer uma metodologia diferente, eu vou fazer uma metodologia indutiva, a qual eu vou ler por blocos. E eu dividi esse estudo por blocos. Por que por blocos? Porque esse capítulo, ele tem 3 assuntos diferentes. Ele, ora, tem o assunto da introdução que a gente vai ver, que é o contexto a qual Isaías escreve, para quem ele escreve, como ele quer tocar os seus ouvintes. E depois ele tem, no seu segundo bloco, uma questão que eu posso chamar de esperança. E o terceiro ele fecha com uma esperança maior ainda, que é uma profecia do futuro. Uma nova Jerusalém, uma nova cidade, uma escatologia, ou poderia dizer uma proto-escatologia. Mas é mais ou menos nesse sentido que esse capítulo ele é escrito. E a qual nos passa essa credibilidade. Então eu vou tomar por liberdade a ler os primeiros 6 versículos desse capítulo, e logo depois eu vou estar explicando. E quando eu for passar para os restantes, eu vou estar falando, segundo bloco, do versículo tal ao versículo tal. Vou estar lendo e explicando, para que a gente possa desempenhar esses estudos. Enfim, mas antes de ler e entrar diretamente nas escrituras, eu queria te fazer um contexto, te levar para um contexto histórico deste texto. Por exemplo, a introdução desse texto, como ele foi escrito, o seu contexto histórico. Isaías 33 se refere ao tempo em que Judá, diante da ameaça da Síria sobre Senaqueribe, buscava aliança humana com o Egito para se proteger, ao invés de confiar no Senhor. É dentro desse contexto que Isaías escreve para o teu povo. Por isso que eu coloquei o título da nossa mensagem, do nosso capítulo, sobre o juiz, legislador e rei. O juiz, o legislador e o rei. Esses 3 aspectos a gente vai ver também dentro deste texto. Inclusive, tirado do título, foi em próprio Isaías 33, 22. Abre aí e confere para mim, por gentileza. A qual 33, 22 diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. É a introdução final, a qual Isaías ele começa a desenvolver um pensamento para o teu povo. Dentro desse contexto histórico, a qual a Síria, sob Senaqueribe, eles passam com essa questão de uma traição. Os primeiros versículos, a gente vai ver essa questão, um lamento com poesia, um lamento com salmos. O povo chegou ao fim das suas forças diplomáticas. Ele já estava enfardado com as falhas na narrativa, já estava enfardado com a terra cheia de lamento. Então Deus se levanta. Aí este capítulo, ele é um grito de redenção, mostrando que quando o povo reconhece a soberania de Deus,
a restauração. Então é um capítulo lindo para a gente meditar, é um capítulo para a gente conhecer o caráter do nosso Deus, é um capítulo a qual nos leva o nosso coração, o nosso altar, por mais aflito ou qualquer circunstância que a gente venha estar passando, a se prostrar diante do nosso Senhor, é entregar no altar do Senhor, o altar de sacrifício, a dor, a tristeza, a desilusão, qualquer pensamento contrário que não condiz com a palavra do Senhor. É um capítulo que nos confronta a viver uma retidão, a buscar Deus e não ficar confiando em aliança de homens. Isso iremos ver com detalhes. Venha comigo ainda dentro dessa estrutura. Como eu te disse, a estrutura do sermão vai estar do versículo de 1 ao 6, é o primeiro bloco. O segundo bloco vai estar do verso 7 ao 16. E o terceiro bloco, que é o final, do verso 17 ao 24. E dentro dessa estrutura, a gente vai estar caminhando. Agora eu te peço que você abra aí comigo o capítulo 33 de Isaías, do verso 1 ao 6. E diz assim a palavra do Senhor: ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. E isso aqui é uma referência à Síria. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você parar de destruir, será destruído. Quando parar de trair, será traído. Esse versículo 1 específico é sobre a Síria. Aqui vem um poema. Senhor, tem misericórdia de nós, pois por ti esperamos. Sê tu a nossa força cada manhã, nossa salvação, nossa hora, nos livra da nossa hora do perigo. Diante do trovão da tua voz, os povos foges. Quando te levantas, dispersas as nações. O seu despojo, as nações, se reúnem, como fazem gafanhotos novos, como gafanhotos em nuvens, deles se apontam em homens. O Senhor é exaltado, pois habita no altar. Ele encherá Sião de retidão e de justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos que você pertence. Uma grande riqueza a tua salvação. Sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. São esses 3 primeiros versículos. O ai não é aqui contra Judá. Esse ai aqui é contra o opressor, que é a Síria. A Síria tinha traído, mesmo após receber tributo. Ou seja, a Síria, ela tinha feito um pacto com Israel. Ela tinha colocado que não ia invadir, que não ia destruir. E ela tinha recebido tributo por isso. Eles pagavam para a Síria ser meio que um meio de proteção para eles. Só que a Síria não cumpriu com a tua palavra. E o que a Síria fez? Traiu, mesmo sem Israel esperar. Mesmo porque o erro, não só da Síria de trair, mas de Israel. O povo de Judá, querer confiar, querer fazer dos homens uma aliança, querer achar que teria proteção com os exércitos humanos e esquecendo da grandeza do seu Deus. E o interessante é que Deus, ele promete justiça e juízo contra essa ação dos assírios. O povo clama pela graça e pela força de Deus. É um exemplo bem prático para a gente compreender como confiamos em dinheiro, como confiamos em política, como confiamos em contatos e no fim tudo falha. Esse exemplo do primeiro capítulo é algo para a gente pensar em aquilo que a gente tem colocado as nossas forças, ou aquilo que eu e você, e daquilo que a gente tem vivido, ou aquilo que a gente tem sustentado. Por quem que a gente tem sustentado? Qual e aonde está a sua força? Em dinheiro? Em política? No dia a dia? Você tem dobrado o seu joelho? Em que circunstância? Para quê? E aí eu te chamo a atenção no verso 6, que é muito importante. Não só o verso 6 como o verso 2, mas o verso 6 diz assim, na parte B: o temor do Senhor é a chave deste
tesouro. O temor do Senhor é a chave deste tesouro. E o temor do Senhor aqui não é temer, não é ter medo de Deus, é ter respeito. É o que Israel e aquilo que Judá não tinha: respeito com o Senhor, respeito com a aliança, respeito com um Deus que tinha passado todo um decálogo, que tinha vivido e tinha se relacionado com eles. E aí, dentro desse próprio versículo, a qual o povo clama: Deus, fomos traídos, Deus, eu confiei e errou. E aí o próprio povo clamando no verso 2, que a gente pode reler, diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós, por ti esperamos, ser tu a nossa força, cada manhã nossa salvação, na hora do perigo, diante de trovões. Ou seja, o povo e as nações tinham noção da voz do Senhor como voz de trovão, eles clamando para que Deus venha socorrer eles, porque eles já estavam arrependidos de um fardo, de uma aliança que eles já tinham feito e que não deu nada. Ah, querido, muitas das vezes a gente pode aplicar para mim e para você. Quantas vezes a gente confia em homens, acredita em palavras humanas, acredita que muitas das vezes quem tem que levantar o seu ministério não é você ter um relacionamento com Deus, mas é fazer alianças com chavos, ficar aqui, ficar acolá, e esquecendo de buscar Deus em primeiro lugar, esquecendo de se humilhar ao Senhor. Mas não, como o verso 6 chama a nossa atenção, o temor do Senhor é a fonte, ter respeito ao Senhor é a nossa fonte. Quantas vezes podemos sondar o nosso coração e podemos ver que precisamos voltar onde caímos, porque às vezes confiamos no trabalho, na empresa, no prover, achando que não, é nossa força, a nossa habilidade, eu estudei, eu me graduei, eu me capacitei, e esquecendo que essa primícia não parte de você. Se não é o Senhor te sustentar, te levantar da tua casa, você nem poderia ter a inteligência de se graduar, e muitas vezes você coloca a força na sua capacidade humana e esquece do Senhor, Ele que te ergueu, Ele que te levanta. Quantas vezes somos ingratos por aquilo que Deus tem nos dado e não nos temos capacidade de poder, às vezes, reconhecer que vem somente dEle e é por Ele que são todas as coisas. Não é diferente do coração do povo. Não é diferente daquele coração das pessoas a qual eles muitas das vezes estavam ali se envolvendo com todas as idolatrias, como vimos no capítulo 28, 29, 30, 31, fazendo alianças, bebendo, vomitando profecias falsas. Como diz os outros capítulos, a espada, o juízo de Deus vindo. Mas não, chega uma hora que a gente tem que se reconhecer e dizer: Deus, basta, eu confiei demais no meu cônjuge e esqueci de ir para o altar orar pelo Senhor. E aí Deus, nesse caminho, como a Síria fez, eu fui traído. Eu confiei demais no meu sócio e esqueci de confiar no Senhor e fui traído. Eu confiei demais em circunstâncias, nos amigos, nos irmãos, nos pastores, e fui traído. Porque, no fundo, não são os homens que nos decepcionam, somos nós que deixamos de confiar no eterno. Porque se os nossos olhos estiverem firmes em Deus, dificilmente vamos ser pegos de surpresa. Porque tem uma promessa: Ele avisa os seus, Ele avisa os seus. E aquele que tem relacionamento com Deus, muitas das vezes tem um talento que é diferente do mundo, chamado discernimento de espírito. Deus avisa, Deus zela e Deus protege os seus. Podemos ver isso aqui claramente nesse texto de Isaías 33, como também praticamente em todas as escrituras. Deus zelando pelos seus, Deus colocando ordem nos seus. Esse versículo 6, ele tem uma chave: o temor do Senhor é o tesouro. E eu queria, antes de passar para o bloco 2, enfatizar nisso. O temor do Senhor é o tesouro. O temor do Senhor é o tesouro. Deus é a base da sabedoria, da estabilidade e da salvação. Não troque o respeito por Deus
pelos princípios da palavra, pelo caráter que Deus tem que gerar em ti e em mim, dentro das suas escrituras, por nenhuma aliança humana. Foi assim, nesses primeiros 6 versículos, a qual a gente pode estudar aqui e ver que o povo confiou na Síria, confiou no Egito e se perderam. Foi assim, nesses 6 primeiros versículos, que a gente pôde ver que muitas das vezes, quando parece estar tudo perdido, a gente pode clamar o Senhor, e Ele com retidão, como Ele diz no verso 6, no verso 5, o Senhor é exaltado, pois habita no alto, Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele volta para nós, Ele nos dá graça, Ele nos dá favor imerecido, e nos abençoa segundo as suas misericórdias, porque o nosso Deus, Ele é muito grande em nos abençoar. Enfim, queria agora que a gente partisse para o bloco 2, que poderia ser um colapso humano, né? No agir divino. E o bloco 2 é do verso 7 ao 16. E diz assim a palavra do Senhor. Vejam, verso 7. Os seus heróis gritam nas ruas, os embaixadores da paz choram amargamente. 8. As estradas estão abandonadas, ninguém viaja por elas, rompeu-se o acordo, suas testemunhas são desprezadas, não se respeita ninguém. A terra planteia, vragueja, o Líbano murcha, envergonhado, Saron é como Arabá e Bazá, e o camelo perdem suas folhagens. Agora me levantei, verso 10, diz o Senhor. Agora eu me erguei, agora serei exaltado. Vocês concebem palha e dão luz a estolhos. Seu sopro é um fogo o que consome. Os povos serão queimados como se faz com cal. Como espinheiros cortados serão postos no fogo. Vocês que estão longe, atentem para que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Eis Sião, os pecadores estão aterrorizados, e o tremor se apoderará dos ímpios. Quem de nós pode conviver com um fogo consumidor? Verso 14, quem de nós pode conviver com a chama eterna? É uma pergunta do texto, dizendo, olha, quem pode estar na presença desse Deus santo? Quem pode estar perto, ou quem pode viver ou perto deste Deus que é um Deus consumidor? É um Deus terrível, assombroso, mas ao mesmo tempo é um Deus que honra, é um Deus de amor. Aquele que anda, o próprio texto no verso 15 responde, aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja as mãos não aceitam suborno, que tapa os ouvidos para os dramas dos assassinos e fecha os olhos para não contemplar o mal. Esse homem que habitará nas alturas, seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. É tremendo esse bloco do verso 2, que vai do 7 ao 16. Porque dentro desse contexto, o povo estava desesperado e estava todo mundo em pranto, como se tivesse ido já para o exílio, já tivesse tudo derrotado, sem esperança. E o próprio Deus, Ele se levanta, como Ele diz no verso 10, agora me levantarei, diz o Senhor, agora eu me erguerei, agora serei exaltado, ou seja, basta, eu vou atentar o clamor daqueles que se voltaram a mim. E quem pode andar comigo? Quem pode viver comigo? Quem tem o caráter que eu tenho. E qual que é os atributos desse caráter? O próprio verso 15
nos responde: aquele que anda corretamente e que fala o que é reto, aquele que não tem ânimos dobles, que não tem uma dupla personalidade, aquele que é sério, aquele que simplesmente se ergue e tem uma vida reta perante Deus, que recusa o lucro injusto, que não quer ganhar lucro ou vantagem daquilo que não é dele, só não quer roubar ou ultrapassar o outro, cuja mão não aceita suborno, as mãos têm que ser limpas, que tapam o ouvido para os dramas dos assassinatos, que não anda em complô para matar, que não anda em complô para assassinar. E aqui a gente às vezes leva somente para o lado físico do assassinato. Não, muitas das vezes a nossa língua, a nossa atitude, ela mata as pessoas. O seu agir dentro de casa com indiferença mata as pessoas. O seu agir na igreja assassina as pessoas. E esse tipo de pessoa é aquela pessoa que não deve andar com Deus, porque não tem um caráter de Deus, segundo o que Deus pede ali em Isaías. Nós devemos tirar do nosso coração, limpar o nosso coração, e não querer passar ou matar as reputações das pessoas, não querer assassinar, não querer ser indiferente. Irmãos, na nossa geração, quantas pessoas têm sido diferentes, quantas pessoas têm vivido uma cultura do cancelamento, porque eu não gostei, porque eu não vou com a sua cara, porque isso ou aquilo, e a gente esquece que não, temos que gerar o caráter de Deus, porque somente pessoas que geram o caráter de Deus vai poder andar com Deus. Somente quem gera o caráter dele, que reflete o caráter dele, é que pode dizer que anda com ele. É isso que o texto nos ensina. É isso que o texto nos exorta, para que a gente venha parar de refletir e tomar cuidado com a nossa língua, tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Quantas vezes a gente mata sonhos das pessoas, porque a gente fala sem pensar, a gente fala não premeditando, mas a gente fala por impulso, sem pensar, às vezes até premeditando mal. Esse tipo de pessoas que trama assassinatos não anda com Deus. Fecha os olhos para contemplar o mal. E como que a gente pode ver isso? Não só no povo de Israel na época, mas no dia a dia. Quantas vezes, irmãos, a gente contempla o mal numa roda de conversa? Você já participou de rodas que as pessoas vão falar da outra, vão debochar, vão rir, e a outra não está presente? Isso é contemplar o mal. Isso é contemplar o mal dentro da sua liderança, da sua chefia. E você falar mal, e você não ter uma direção direta para ser transparente e falar com ela. Aliás, examina o seu coração, como eu examino o meu. Se você tem coragem de falar com o seu chefe aquilo que você fala pelas costas. Isso é contemplar o mal. E essas pessoas não andarão com Deus. Só pode andar com Deus quem for o contrário, quem tem um coração puro, um coração limpo, um coração reto, um coração separado. A exposição é simples. Líderes gritam, enviando, chorando e pedindo socorro. Deus está e se levanta para agir. O homem fracassa, mas Deus nunca falha. Surge uma pergunta existencial, que é a base desse texto que a gente acabou de falar. Quem poderá habitar com o fogo devorador? Quem poderá habitar com um Deus todo-poderoso? Simples. Somente aquele que se afasta das maldades. Um exemplo prático é como se fosse um casamento à beira do fim, um diagnóstico inesperado, uma crise financeira, e quando tudo falha, Deus se mostra vivo para nos dar misericórdia. Deus nos mostra ativo para nos dar a sua misericórdia. Aquele que vive com integridade, com justiça, com retidão, esse sim está na beira do Senhor. Andar com retidão, rejeitar suborno e fechar os olhos aos maus. A presença de Deus exige transformação de caráter, não apenas rituais religiosos. O que esse bloco vem nos ensinar, e aquilo que o povo está vivendo, é que a presença de Deus, ela nos exige uma transformação de caráter.
Não tem como andar com Deus e não ter o caráter transformado. Não tem como a gente viver e falar que é evangélico e não ter as atitudes daquilo que Deus nos ensinou a ter. Hoje, não só vivemos ali, estamos estudando Isaías, mas temos o novo nascimento, e no novo nascimento podemos contemplar e querer ser a imagem e semelhança de Jesus, agir como Jesus, pensar como Jesus. O Deus encarnado veio nos ensinar como é viver aquilo que Deus quer e aquilo que agrada o coração dele. Mas não, a nossa natureza, a nossa índole, tem muitas das vezes negado, como o povo de Israel fez, como o povo de Judá fez. Eles negaram a existência do Senhor, eles negaram o caráter de Deus, porque eles escandalizaram as nações, eles não santificaram o nome do Senhor. E tem sido assim, querido, na minha vida e na sua. Será que essa tarde, será que nesse programa qual você está assistindo, Deus está dizendo: olha, para de envergonhar o meu nome, santifica-se, santifica-se e se arrependa? Será que essa palavra ainda ecoa, você ainda tem a voz e a sensibilidade do Espírito Santo de reconhecer a sua hipocrisia e querer largar os seus caminhos maus e se voltar a Ele? Porque, como Ele diz, aquele que se volta a Ele, Ele dá pão e água fresca. Às vezes o vazio da sua vida, às vezes esse vazio existencial, de dor, sem sentido, é porque você finge, dentro dos rituais religiosos, agradar a Deus. Mas eu e você, o Espírito da verdade que te sonda, sabe que isso não é verdade. E Ele te chama para um conserto, como chamou o povo de Israel aqui, como chamou o povo a se consertar e a largar e a reconhecer e dizer: Deus, eu reconheço a falha de fazer aliança com deuses estranhos e confiar em outros. Eu só quero confiar em Ti, me perdoa, Senhor. E este Deus bondoso, este Deus de fogo, está pronto para te consumir, queimar todas as impurezas, te limpar e te deixar branco como a neve. Ah, Senhor, a presença de Deus não consome o justo, mas o abriga. Você não tem que ter medo se você é justo com o Senhor, porque a presença dEle não te consome, ela te abriga. Interessante, tem um minuto. O interessante, teve um pregador no passado que se destacou pela literatura no Brasil, Rubem Alves, e ele nos auxilia a pensar certas questões aqui. Em que sentido? Rubem Alves, ele critica a religião que promove medo e culpa, e que não provoca transformações interiores reais. Para ele, Deus habita no cotidiano. Para Rubem Alves, um dos seus livros, dentro da sua literatura, ele nos ensina uma coisa interessante: as pequenas escolhas de integridade, não nas grandes espetáculos religiosos. Não adianta ir à igreja se você não tem paciência de ouvir o seu vizinho, não tratar com dignidade o que serve o café, o que limpa a sua casa, o que limpa a rua do seu bairro, se não fecharmos os olhos para o mal que cometemos diariamente. Não adianta dizer que é do Senhor se não tem um caráter transformado. Não adianta falar que é de Deus e ser indiferente com o simples. Você quer conhecer uma pessoa, dê poder e dinheiro a ela. Ela revela o caráter dela rapidinho. E aí você vai ver se lá dentro tem do Senhor dos Exércitos ou se tem do seu sofisma e da sua autoexistência e da sua própria vaidade. A gente está na hora de começar a pontilhar, a entender, a compreender com profundidade aquilo que o Senhor tem nos chamado.
O que salva não é o dogma, não é a tradição religiosa que você carrega, a beleza do seu gesto ético, que reflete o caráter de um Deus poderoso. Irmão, isso é o que traz salvação, isso é o que traz cura, porque a palavra salvação no grego tem a mesma consonância de cura, de libertação. É isso que te traz paz. Muitas das vezes a gente não é gestor da nossa mente, muitas das vezes a gente não é gestor de nós mesmos e agimos de uma forma que não cremos. Às vezes não basta crer, temos que agir da forma que cremos. E é isso que Deus ele cobra aqui nesse texto, no segundo bloco de Isaías. É aqui que Deus cobra a atitude do povo. Não é só crer, é agir como crer. E isso é velado ou visto muitas das vezes quando ninguém vê. Por exemplo, o funcionário que se recusa a fraudar relatório e aceita favores ilícitos, mesmo quando ninguém vê. Quando um funcionário ele recusa a fraudar relatórios ou aceitar favores ilícitos sem ninguém ver, é ali que Deus está te vendo, é ali que o seu caráter é provado. O pai ou a mãe escolhe pedir perdão para o filho por ter gritado, por ter sido uma figura de autoridade. Não é porque ele é uma figura, não é porque, corrigindo, ele é uma figura de autoridade, o pai. Mas quando ele pede perdão ao filho, se justificando enquanto humanidade, ali nessa empatia, não usando autoritarismo, mas sim a sua autoridade, reconhecendo que fez algo errado, é nessas atitudes simples aonde o caráter de Deus se manifesta. Alguém que se cala em um grupo quando ri de pessoas em situação de rua, pessoas menos favorecidas, e depois volta em silêncio, vai lá e serve aquela pessoa. Ou seja, você não pactua com essas coisas, você não pactua com pessoas que debocham da imagem e semelhança de Deus no outro ser humano. E aqui eu queria finalizar esse segundo bloco com essa frase para a gente refletir. Não é o barulho do culto, mas o silêncio das atitudes justas que ecoa diante de Deus. De novo, não é o barulho do culto, mas o silêncio de atitudes justas que ecoa diante de Deus. Deus procura homens e mulheres que não apenas creem, mas vivem o que crê, com retidão, integridade, coragem moral. Como diz no verso 16, este habitará em lugares altos, ou seja, Deus honra quem anda em verdade, não quem finge espiritualidade. É isso que esse bloco tem a nos ensinar. Já caminhando para o final, o bloco 3, ele vem do verso 17 ao verso 24, e diz assim a palavra: seus olhos verão, verso 17, seus olhos verão, ó rei, em seu resplendor, vislumbraram o território em toda a sua extensão. E os seus pensamentos vocês lembrará terrores passados. Onde está o oficial maior? Onde está o que recebia tributos? Onde o encargo das torres? Vocês não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com a sua língua estrangeira incompreensível. Olha para Sião, a cidade das nossas festas, seus olhos verão Jerusalém, morada pacífica, tende que não serão resolvidas, seus estacas jamais serão arrancadas, nem se rompe nenhuma das suas cordas. Ali o Senhor será poderoso para nós. Será como uma região de rios e canais largos, mas nenhum navio e remo os percorrerá, e nenhum mal poderoso ou um naum ou uma pelejará ou velejará neles. Pois o Senhor, o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele que nos salvará. Um minuto. Verso 23, suas cordas se afrouxam, os mastros não estão firmes, as velas não estão estendidas. Então será divididas grandes qualidades de despojos, e até aleijados levará a sua pressa.
Nenhum morador de Sião dirá: estou doente, e os pecados dos que ali habitam serão perdoados. O que esse final dessa perícope está nos ensinando? O povo verá o verdadeiro rei, mas o Messias. Aqui é uma visão escatológica. A cidade será segura e não terá mais dor dentro da cidade. Deus é o juiz, legislador e rei. Ah, meu irmão, aqui tem muito a nos ensinar. Que muitas das vezes, como diz o verso 24, Deus oferece não apenas proteção física, mas o perdão, a cura interior. Neste final dessa perícope, ele vai falar de uma cidade, ele vai falar de um lugar, a qual a gente já contempla em Apocalipse, da cidade celestial, uma cidade onde que vai ter um rei justo, onde que vai ter paz, onde não vai ter dor, onde vai ter um rei a qual se relaciona com o seu povo. É essa a esperança que Isaías fecha aqui. E eu queria fechar com o exemplo de Viktor Frankl, que foi um dos que passaram pelo Holocausto, que viveu a barbárie humana, e ele trouxe algo para a gente pensar. Ele tem uma frase clássica no seu livro, Em Busca do Sentido, que ele diz assim: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. A frase clássica dele é essa: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. O que significa essa frase? Quem tem um porquê, refere-se ao propósito de vida, uma razão que dá sentido à existência, mesmo em meio ao sofrimento. Esse porquê pode ser a fé em Deus, o amor por alguém, um chamado vocacional, a vontade de concluir uma missão. Enfrenta qualquer como. Refere-se às condições difíceis da vida: dor, perda, trauma, injustiça, limitações e prisões. Então, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. E o que Viktor Frankl, ele vem nos ensinar, não só com a sua vida, mas com essa questão para a gente aprender. Quem tem um porquê, passa por qualquer circunstância. Quem tem um porquê, sabe que vai morar na cidade celestial, que tudo aqui é passageiro, tudo aqui não vai passar, como diz Eclesiastes, de vaidade, um sopro, algo que passa, mas sabe lutar, porque sabe entender, e sabe viver, e sabe enfrentar qualquer como. Não importa a circunstância, quando você tem um porquê no seu coração, conhece o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sabe que o ideal é a pátria celestial, a sua vida aqui passa a ter um outro sentido. Ó morte, quem é tu, morte? Morte simplesmente não é nada, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, venceu ela. Ela simplesmente não tem poder sobre o justo, não tem poder sobre aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro, porque quem venceu a morte foi o Senhor dos Senhores e Reis dos Reis. Ele venceu, nos deu a chave da vitória e nos deu uma promessa de estar reinando com Ele. Então, como temos um como, sabemos o nosso propósito, sabemos onde vamos chegar, sabemos aonde iremos estar. Isso que nunca podemos perder. É isso que Isaías vai falar para o povo no seu final, dizendo: olha, vocês passaram por qualquer circunstância, vocês passaram por qualquer tribulação, mas o Deus de Israel, Ele ainda vai restaurar vocês, porque Ele é juiz, Ele é legislador e Ele é rei, Ele é Senhor. Isso, meu irmão, é algo que a gente tem que guardar no nosso coração, é algo que a gente tem que ter para o resto da nossa vida, é algo que a gente tem que entender e que temos que aplicar. Em Isaías 33, o povo vive um momento de desespero, traição da Síria, falência dos líderes, silêncio dos céus. Mas quem tem Deus como seu porquê, o juiz, legislador e rei, permanece de pé, mesmo quando tudo desmorona. Como diz Isaías: esse habitará nos lugares altos, fortaleza dos penhascos será o seu refúgio, como a gente acabou de ver aqui. Na dor, no luto, porque pode ser a certeza do amor de Deus na esperança eterna. Na solidão, o porquê pode ser a missão de amar outras vidas além da sua, que ainda precisa de você. No fracasso profissional, o porquê pode ser o valor intrínseco que Deus deu você, independente de cargo ou de salário. Em resumo, quem tem um porquê enfrenta qualquer como.
Voltando, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Significa que o sentido precede o alívio. O sentido que sustenta a alma no deserto da vida. É isso que nos ensina Isaías 33. E concluindo o texto, Isaías 33 nos chama a reconhecer a realeza de Deus. Somente Ele é digno de confiança. A promessa é clara. Quando o Senhor reina, de fato em nós há perdão, a provisão e é a paz. Que os nossos olhos se voltem ao Rei em sua beleza. Jesus, o que é, ao invés de buscar segurança em alianças frágeis, firmamos nossa tenda na rocha eterna. É isso que eu tenho para compartilhar com os irmãos. Eu agradeço muito. Se tiver alguma dúvida, de novo, eu queria deixar o meu contato, Ed Belloni. Pode me chamar no Instagram, estarei disponível. Que Deus nos abençoe. Curvem as nossas frontes e vamos orar. Pai, obrigado por essa lição. Obrigado pela tua palavra. Que ela venha queimar, que ela venha nos ensinar, que ela venha nos exortar, nos levar mais perto de ti. Em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos. Até o próximo programa. Assim, se Deus permitir. Amém.